E aí, tudo tranquilo? Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Lucas e aqui eu te ajudo a encantar teu cliente criando renders incríveis dos seus projetos. E nesse vídeo específico eu quero estar respondendo uma dúvida que eu recebi com frequência lá no Instagram. Então às vezes algumas pessoas me mandam mensagem lá com alguma dúvida que elas têm no Twinmotion e eu sempre respondo. E eu percebi então que essa dúvida aqui foi recorrente. Então ao invés de eu estar respondendo, mandando mensagem e tal, explicando como é que funciona, eu pensei que a dúvida de um pode ser a dúvida de vários, então eu vou estar respondendo aqui. Cada vez que eles vão tentar inserir um novo ponto de luz aqui no projeto, então eu vou pegar aqui uma Spotlight, vou clicar e vou arrastar. Essa Spotlight aqui, ela não está aparecendo. Por exemplo, aqui ó, tô com uma intensidade de 300, a intensidade está muito baixa, né? Tá baixo demais. Lucas, eu não sei o que eu tô fazendo, que a iluminação já tá com 300 lumens, que teoricamente é uma configuração de luz que já era pra estar aparecendo. Aí eles falam que é um problema que o Twinmotion tá enfrentando. Então não é um problema, na verdade o problema é a pecinha que tá atrás do computador. Ou seja, às vezes a falta de conhecimento suficiente para poder ajustar tudo isso daqui. Então não é um problema que o Twinmotion tá enfrentando. Talvez é algumas coisas que você andou mexendo ali e não entendia o porquê que funcionava cada coisa e acabou desregulando as configurações de iluminação na tua cena. Então, primeira coisa, perceba, com o ponto de luz, como ele está aqui no meio do projeto, realmente não está pegando nada, não está aparecendo nada. Mas quando eu começo a jogar um pouco mais pro lado, ele começa a aparecer melhor. Por exemplo, aqui, ó, te jogar mais próximo da minha parede, eu já consigo ver o feixe de luz. Esse é o primeiro ponto. Você deve entender que a distância que a iluminação vai estar, o ponto que ele vai estar inserido, ele vai sim fazer diferença então aonde vai estar projetando aquela iluminação no teu projeto. O segundo ponto que você precisa prestar atenção vai ser aqui ó, em cone e ângulo. Por exemplo aqui ó, quanto maior eu abrir o cone, eu não preciso às vezes nem chegar tão próximo ao meu ponto lá, porque eu estou abrindo o cone de luz, eu já consigo fazer essa percepção aqui mostrando a projeção do cone. E o terceiro ponto, o mais importante, é que se você tentou fazer toda a parte da iluminação, de repente você pode ter sem querer, acabando mexendo aqui nessas configurações de iluminação da intensidade do sol. Aqui no ambiente, veja lá, a intensidade do sol está aqui enquanto 150 mil. E quando o padrão que o Twinmotion traz, ele traz em 25. Então a primeira coisa é você estar ajustando essa intensidade do sol. A segunda coisa que eu percebi que era uma dúvida frequente e com base no que eles me mandaram é que quando eles estão utilizando algum mapa HDRI, a intensidade está alta também. Então aqui ele está em 100. Eu vou jogar em 1. Você já percebeu que agora essa intensidade do meu objeto de iluminação, quando a intensidade aqui do meu mapa estava em 100, eu quase que não consigo perceber a iluminação. E quando eu começo a diminuir e deixo em 1, que é o que vem por padrão, agora cada vez que eu vou fazer a inserção do novo ponto no projeto, a iluminação está acontecendo. Então significa o quê? Significa que talvez ao não conhecimento que você tem ainda para que você possa estar manipulando as coisas aqui dentro do Twinmotion, você acabou mexendo nesses parâmetros sem querer. E aproveitando então, caso você queira ter um domínio maior no Twinmotion e como consequência disso criar renders incríveis dos teus projetos, link do Renderon Pro vai estar aqui na descrição. Lucas, significa então que eu sempre vou ter que estar utilizando um? Não, significa que você vai ter que fazer teste, porque cada caso é um caso, e especificamente aqui por padrão, quando você vai habilitar o mapa HDRI, ele traz a intensidade de 1. Então de repente você foi lá e alterou essa intensidade e por isso que ele desregulou a luz interna, porque ele está entendendo que essa intensidade maior que está vindo lá da parte de fora, ele vai influenciar assim no rebatimento de luz aqui na parte de dentro. É somente para renderização real time igual você está fazendo? Não, serve também para renderização em Lumen ou ainda a renderização em Path Tracer. Então tudo depende do motor de renderização que você está utilizando. Então se eu vier aqui, por exemplo, e começar a fazer agora algumas melhores definições e fazendo alguns pequenos ajustes aqui em cena, eu estou renderizando essa cena agora com o motor de renderização utilizando o motor do Lumen, que seria como se fosse então a renderização Path Tracer, a qualidade da renderização Path Tracer, só que aqui com as definições de renderização em tempo real. Então aqui você já começa a perceber qualidade bem maior que vou ter aqui nessas configurações de cena. E esse projeto que você está vendo aqui é um dos projetos de estudo do Renderon Pro, formação completa em Twinmotion. Então espero que com esse vídeo você tenha compreendido como está ajustando as definições de iluminação no teu projeto quando você tiver com aquela dificuldade de inserir o ponto de luz e ele não estiver aparecendo em cena. Então para você que ficou comigo até esse momento, deixo meu muito obrigado e a gente se vê em uma próxima oportunidade.